Uma boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, nosso grupo da UERGS, o grupo Educação Musical, Diferentes Tempos, Espaços e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. E estamos hoje no dia 3 de julho de 2021, são 15 horas e uns pouquinhos, e nós estamos então nesse nosso encontro que vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos uma pauta interessante, nós temos 3 acadêmicos que vão compartilhar a sua pesquisa, o seu projeto de pesquisa. Isso vai ser muito importante para a gente discutir questões da educação musical e entrelaçamentos possíveis que já vão se apresentando aí, né? Mas, como normalmente a gente faz, nós vamos começar com uma poesia. E com essa poesia eu quero dar um grande abraço a todos e todas que estão aqui sincronamente na nossa reunião e também as pessoas que estarão nos assistindo posteriormente no nosso canal do YouTube e que fica lá postado também no nosso site Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. Nossa pauta, então, se organiza com a poesia, sempre um momento literário, e hoje nós estamos trazendo Hilda Hilst, que vale a pena conhecer, se não conhecem ainda. Estou trazendo a poesia Aquela, da Hilda Hilst. Depois, então, nós teremos o trabalho de conclusão de curso, do curso de licenciatura, graduação em música, licenciatura, com o Matheus Apolinário, que vai compartilhar conosco o trabalho dele, que já está finalizado. E depois nós teremos 2 sequências de projeto de pesquisa, com o projeto, então, do trabalho de conclusão de curso da Bárbara Spor, e ela vai compartilhar conosco, e vai ser muito bom. Em seguida, teremos o da Jennifer Heinzmann Chassot, que também vai compartilhar conosco. No final, quero reiterar o convite efusivo para vocês no próximo sábado, dia 10, às 15 horas, imperdível, o nosso segundo encontro dos colóquios Educação Musical e Políticas Públicas, com a professora doutora Maria Cecília de Araújo Rodrigues Torres, e o nosso querido colega Estevam Grezelli, que também vai participar falando a respeito. Teremos uma parte artístico-musical muito legal, maravilhosa, com o nosso pianista excelente, Henrique Pelim. Então não percam, porque realmente será importante. E, não menos importante, nós teremos o Marcos Purim, nosso acadêmico do mestrado, então, mediando esse encontro. E assim, nós passamos para o nosso momento de leitura. E eu sempre gosto de trazer a imagem dos poetas, das poetas, e aqui nós temos a Hilda Hilst. A Hilda Hilst, ela é efetivamente uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. Aos poucos, então, a gente vem conhecendo, algumas pessoas mais, outras menos, essa importante poeta. A Hilda, ela é de 1930 e ela já nos deixou no ano de 2004. Ela nasceu em Jaú, no dia 21 de abril, e faleceu de 1930 e faleceu em 4 de fevereiro de 2004. Ela é poeta, ficcionista, cronista e dramaturga brasileira, considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras da língua portuguesa do século XX, como eu falei para vocês. E nos temas que a Hilda nos brinda, ela traz, então, questões sobre misticismo, insanidade, erotismo, libertação sexual feminina. E ela foi, isso é importante, né, fortemente influenciada por James Joyce e Samuel Beckett. E da Hilda Hilst, então, eu selecionei a poesia Aquela, que eu compartilho com vocês. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser amor, aquela que muitas filhas te deu, causou donzela.
E a noite se prepara e se adivinha objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera. A noite, como fera, se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra e de ter a face conturbada e móvel, e a um só tempo múltipla e imóvel. Não saber se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar se te comove. E sendo água, amor, querer ser terra. Parabéns, que maravilha, né? Leiam poesias dela, com certeza vocês vão ver que é um mundo a ser descoberto. Um pouco essa poesia também, Camila, pelas suas pesquisas, um pouco em homenagem ao teu retorno ao grupo, Camila. Muito bem. Então, como eu disse a vocês, teremos a sequência de TCC e 2 projetos para nós, então, nos deleitarmos com essa juventude maravilhosa que está pesquisando, né? E é importante que vocês estejam conosco. Então, essa primeira parte eu agradeço. Vou finalizar aqui para a gente poder conversar, né? Começamos então com o Matheus. Apresentando o Matheus, ele está finalizando o curso de graduação em música, licenciatura, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A temática que ele traz é muito importante, porque traz a atualidade do tema da educação musical neste momento de pandemia. Com vocês, Matheus. Contigo, querido. Obrigado, prof. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Todos conseguem ver? Acho que sim, né? Está vindo. Deixa eu ver se eu apresentar aqui. Tá joia, querido. Excelente. Tá joia? Isso. Tá bom. Então, vou começar. O meu trabalho, então, de conclusão, tá aí o título dele, né? Educação musical durante a pandemia, desafios e particularidades. Então, minhas questões de pesquisa inicialmente eram: como que tem sido a educação musical durante o período da pandemia? Mais especificamente, né, junto a essa pergunta, quais são as suas principais características e desafios? Né? E com que objetivo eu tinha essas perguntas? Né? Eu queria analisar, ali, de um modo geral, o modelo pedagógico que a gente está utilizando agora, mais no intuito de fazer um recorte temporal e para a gente compreender essa modalidade de agora como parte da nossa formação de agora e também de futuros professores, né? Mas aí, claro, durante o decorrer da pesquisa, as minhas respostas foram emergindo outras reflexões também. Como que eu ia fazer isso? Eu ia coletar, então, informações disponíveis do que se tem produzido de agora da educação durante a pandemia, né? Educação musical especificamente. Então, a minha pesquisa ela é de abordagem qualitativa, método é pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, com as técnicas para coleta de documentos e pesquisa via internet. Né? O que eu fiz? Eu coletei artigos acadêmicos, periódicos, tudo que tinha sobre educação musical na pandemia. Acabei achando algum material significativo, já tem produções bem bacanas sobre isso. E também peguei notícias, o que tem sido noticiado sobre educação musical durante a pandemia. Notícias de veículo de informação geral, assim.
eu consegui coletar, eu selecionei um material de 15 notícias, assim, que são de diferentes estados e cidades brasileiras, e aí eu fiz uma análise disso aí, usando o meu referencial, então, o Kramer, que acredito que vocês do grupo já conheçam, né? Fala sobre a interdisciplinaridade da música, né? Como a música se relaciona com história, com a arte, com a pedagogia do esporte, com a psicologia, como o conhecimento musical se transmite não somente nas instituições específicas de música e por professores de música, e também, como a gente está numa época, na era digital, né, digamos assim, eu trago também o Pérez Gomes, que fala sobre a educação na era digital e também sobre a escola na era digital. E deixa eu ver o que mais tá. Aqui eu já falei. Então, o que eu pude perceber, assim, né? Coletei esses materiais e o que eu pude analisar do que eu coletei, né, tanto de revisão bibliográfica quanto dessas notícias. Tá. Em primeiro lugar, o ensino ele se deu através desse ensino remoto, né? Na educação básica, na educação pública, se usa ainda o termo ensino remoto emergencial, porque obviamente isso foi pensado para ser usado durante a pandemia, que, sei lá, se pensava que ia ser meses e que depois ia voltar a uma normalidade, né? Só que isso foi a partir de março de 2020 e a gente ainda está seguindo nesse modo provisório e emergencial, né? Aí deixa eu ver. Então, o ensino ele tem sido remoto através de celular, de computador, de internet, do WhatsApp. Só que a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, a gente está em 2021, cada vez mais pessoas têm acesso a celular, acesso à internet, os aplicativos, tudo isso. E por parte dos professores, parece que ainda existe uma resistência de pensar a educação voltada à tecnologia, né? E que é uma coisa necessária. Sim. Por mais que a gente vai trabalhar, que o professor escolha só trabalhar no seu modo presencial, claro, o ensino presencial ele não vai deixar de existir, mas a gente está vivendo uma época cada vez mais digital, cada vez mais conteúdo, a gente pode ver que cada vez mais tem as faculdades à distância surgindo, e elas são muito importantes porque elas alcançam aquelas pessoas que não podem estudar por motivos de localidade ou por motivos de horário. E coisas que também pude perceber na minha análise das notícias é que isso acabou sendo como as notícias próprias relatam, uma salvação para as instituições. As escolas de música, por exemplo, elas pegaram seus professores e se adaptaram para fazer as aulas online, e foi o que salvou algumas escolas, porque senão elas estariam fechadas. Alguns professores também conseguiram trabalho. Alguns artistas que não eram professores de música, que tiveram seus shows cancelados, enfim, acabaram tendo que ir para o lado da docência, né, para ensinar música, para manter a sua fonte de renda. Então, esse é um dos pontos positivos. Esses são um dos pontos positivos desse ensino remoto. Alguns professores relatam nas notícias que conseguiram dar aulas, conseguiram pegar alunos que são de outros estados, alunos que queriam muito fazer aulas com eles, né? E aí você elimina a questão da distância, consegue atender um aluno próximo do outro, assim, sem se deslocar, enfim. Mas aí tem os desafios, né? Porque ninguém previu que a pandemia ia chegar, não tinha como prever, acho.
A gente não tinha e não estávamos acostumados a trabalhar com o EAD, com o Google Meet, com o celular, com posicionar uma câmera, com o microfone e como que isso ia acontecer. Então, quase todas as notícias relatam como o problema principal o delay, né? Aquela questão do atraso da transmissão. Aí, nesse sentido, precisava de uma alternativa para contornar isso. Então, muitos professores e alunos decidiram que, além de fazer o encontro síncrono, tinha que ter também essa questão de gravar vídeos e enviar pelo WhatsApp para o professor poder ver, aí se falando em prática instrumental, para o professor conseguir ver como é que está, sei lá, como relatam as notícias, o posicionamento da mão do aluno no instrumento, né, violão, no piano, de poder ouvir melhor, porque também, às vezes, a transmissão da videoconferência não tem uma qualidade de som que o vídeo gravado vai ter, né? Então, esses são um dos muitos problemas que acabaram surgindo. Outro problema é a questão do material também, porque tem relatos ali de um professor que ele explica que ele teve que modernizar o seu material didático para dar aula. Teve outro professor também que relatou que ele fala, como é que ele fala? Que ele prefere a aula presencial porque ele consegue entregar muito mais conteúdo. E isso é porque também a gente está muito preso ainda ao material físico, né? Sei lá, aquele professor de guitarra que tem aquele livro do Nelson Faria, do Arpejos, Escalas, não sei o que, um livro lá de 1900 e pouco, 1980 e poucos, e é aquele livro ali, é a Bíblia dele, ele usa para todos aqueles alunos, e aí tem que achar esse livro, se não vai achar em PDF, você vai ter que produzir esse material, né, numa apresentação de slide, ou procurar alguém que explique aquele conteúdo pelo YouTube. E o YouTube também está sendo muito usado, isso aparece também bastante. O YouTube está sendo bastante usado como material de referência, de pesquisa, tanto para professores quanto para os alunos, né? Só que ainda existe uma certa resistência, como eu falei, de alguns professores de se usar isso, né? Algo que é de se questionar, acho que em 2010 para cima, 2020 para cima, né? Como eu falei, a gente está vivendo uma época cada vez mais digital, cada vez mais pessoas estão compartilhando conteúdo no YouTube e parece que os professores ainda têm aquela coisa muito solidificada em si de que a internet ensina errado. Eu, com o meu livrinho de 1980 e poucos, que é um polígrafo xerocado, eu ensino certo. Aí também tem a questão, isso reflete na nossa formação, né? A nossa formação, ela ainda é muito tradicional, muito clássica. Uma das revisões de literatura que eu trouxe, eu não lembro agora especificamente se é o Felipe ou se é o Barros, mas um deles traz essa questão que o ensino de música, basta a gente ver pelos currículos dos cursos de licenciatura em música, eles ainda têm muito o hábitos conservatorial, né? A gente vê pelos instrumentos que são oferecidos, são instrumentos clássicos, os repertórios que a gente vai trabalhar são os repertórios clássicos, né? A teoria musical voltada somente para a notação musical, a forma sonata, a forma isso, a forma aquilo, que são coisas importantes sim da gente aprender, são coisas válidas de se ter num curso de licenciatura, mas a gente não pode esquecer que a gente vive um contexto, que a gente vive em Brasil, primeiramente, né? E que a gente está vivendo o Brasil 2020, né? Que tem aí, a gente está vendo muito
notações musicais não convencional, né, usada naqueles programinhas, por exemplo, o Fruit Loops, tem um do Google ali, o Chrome Lab, o Songmaker do Chrome Lab, toda essa coisa de música eletrônica, de DJ, mashup, remix, né. A música, ela é com certeza bastante afetada pela tecnologia, né. Começou a se gravar vinil, depois veio CD, começou a se gravar CD, só que o vinil não deixou de existir. Só que daí, no CD cabia muito mais música, e, enfim, hoje em dia a gente tem o YouTube com o videoclipe, a gente tem os streamings, e a gente não pode esquecer que isso faz parte do contexto de quem está vindo agora, né? A gente não pode esperar que nós, professores, sei lá, eu estou com meus 30 anos, eu não posso esperar que os meus alunos tenham a mesma mentalidade de 30 anos que eu, né? E eu também não posso ficar às cegas do que está acontecendo, né? Se está acontecendo música via celular, se essas coisas estão vindo para a educação, a gente tem que pensar isso, por mais que a gente não vai fazer, mas acho que é uma parte da nossa formação pensar isso, né? O ensino à distância, o ensino remoto, ele não vai substituir o ensino presencial, mas a gente não pode esquecer que ele existe, que ele está ali e que ele está crescendo. E é isso que eu pude perceber com o meu trabalho com a educação musical durante a pandemia. Porque nada disso é novidade, né? Já tinha ensino remoto de música antes da pandemia. Professores usavam Skype para dar aula, enfim. Só que a gente acaba não discutindo isso ou não vendo essas coisas. Vamos falar, por exemplo, né? A gente tem uma cadeira na UERGS que é música e tecnologia, né? Ministrada pelo Daltro. Não sei, eu não fiz essa cadeira, não sei o que o Daltro propôs nessa cadeira. Eu estudei antes da UERGS numa outra instituição que também tinha uma cadeira música e tecnologia, que a princípio deveríamos estar refletindo sobre isso. E o que aconteceu quando eu estudei nessa outra instituição? Essa cadeira foi usada para a gente aprender a escrever música no Musescore, né? Então, basicamente, essa é a principal reflexão que acabou surgindo do meu trabalho, assim. O quanto que a gente não considera ainda a tecnologia como um meio de educação. A gente ainda está considerando a tecnologia como uma muleta, como um suporte que vai me ajudar para uma determinada situação. Porque a gente vê que foi isso que aconteceu, né? Os professores pensaram, bom, tem uma câmera, tem um microfone, o aluno vai estar me vendo, vai estar me ouvindo, vice-versa, eu vou fazer a minha aula do mesmo jeito que eu faço a aula presencial. E, na verdade, a gente viu na prática que não é assim que acontece, né? Esse é um meio que requer uma outra metodologia. Então, esses foram os grandes desafios que eu consegui identificar, assim. Falta de familiaridade com essa linguagem digital, com os recursos em si, né? Saber usar, posicionar a câmera, o microfone, o material com uma linguagem de hoje em dia, né? Um PDF, um vídeo, né? E acho que era isso que eu tinha para falar. Muito bem, Matheus. Muito obrigada por compartilhar conosco, então, o teu trabalho. E esse momento que o Matheus está apresentando para a gente é um momento que também a gente vai discutir com ele algumas questões, vai sugerir, enfim. É esse momento de aprendizado, tanto para ele quanto para nós também. Então, sintamo-nos à vontade para perguntar, para sugerir, porque aqui estamos num grupo muito querido e que tem trabalhado com muito afinco, né?
Então, é uma temática muito importante, que eu volto a dizer, desafiadora, né? E que justamente esse recorte 2020, 2021 que o Matheus faz tem relação com o próprio momento pandêmico, né? Mas eu não quero fazer ainda, eu não quero dizer nada, eu quero que vocês sintam-se à vontade para poder conversar um pouquinho com o Matheus. Então, a fala está aberta. Primeiramente, muito obrigado aí pelos parabéns. Segundamente, eu fiquei meio nervosinho, então misturei um pouquinho as coisas, mas é isso aí, eu tô ensaiando, né? Tá certo, meu anjo, tá ótimo. E o que eu acho bem interessante, assim, é a primeira incursão na pesquisa, né, Matheus? Isso aí a Tá. gente vai aprendendo, é isso? Ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Então, queremos comentar? Alguém quer perguntar alguma coisa para o Matheus? Olha só o que a Fábio diz. Muito bom, pois estamos percebendo essas questões não só com os professores de música, mas acredito em geral. Ok. Jennifer, minha flor, contigo. Eu tenho uma pergunta, na verdade duas, né? Uma vai levar a outra. Eu queria perguntar para o Matheus se nesse momento de pandemia ele está atuando como professor. Eu tô atuando no estágio, né? Tá, então partindo da tua experiência do estágio, como é que tu te avaliou, vendo a tua pesquisa, como é que tu te avaliou nessa metodologia através da pandemia, assim? Bem desafiador, com certeza. Eu, né, falei bastante coisa ali dos professores, mas eu também me boto como alvo. Foi bem desafiador pensar. Até porque no estágio, por ser de escola pública, uma disciplina de artes, eu fiquei pensando, os alunos não vão ter instrumentos musicais, não é uma aula de música, é uma aula de arte do ensino médio, então eu não vou ter como trabalhar a prática instrumental. Teria como, mas eu não consegui pensar assim muito rápido nisso. Então eu trabalhei junto com a professora, porque ela estava trabalhando história da arte. Então eu pensei nessa questão assim de trazer vídeos, sabe? Mas não somente pegar, mostrar uma orquestra tocando a versão original do Mozart no período clássico, mas eu também levei para eles, por exemplo, vídeos de que eu achei essas músicas, assim, remix dance e pessoas dançando. Essas danças de rua, assim, que eu não sou muito familiarizado. Então foi mais ou menos nisso, assim. Eu pensei no YouTube como minha ferramenta e levei para eles. Muito show. Enquanto tu falava, me veio à mente, a gente tá, pelo menos, eu acho que eu, a Bárbara, não lembro se o Leonardo também está, cursando uma disciplina do professor Dalto que se chama Educação Musical e Tecnologias. Eu acho que talvez tu também está, Matheus. Não me recordo agora. Não, não. Eu não. Tá. Eu ia fazer antes da pandemia, mas eu não pude entrar na turma porque estava muito cheia. Mas eu lembro que o Dalton ia fazer algo voltado à educação especial. Ele ia fazer sobre educação musical para cegos e usando algumas coisas de tecnologia nesse sentido. Bom, o que ele trabalhou conosco até agora são as ferramentas, né? E dentre elas, ele apresentou em uma aula essa ferramenta do Google, né? O Chrome Lab, que eu achei muito interessante de trabalhar também, é uma perspectiva de trabalhar a educação musical pela internet. Ele também agora passou uma atividade para a gente criar um podcast, né? Que o podcast agora tem áudio, né? Que é um áudio descritivo. Uhum. E como trabalhar uma rádio escolar. Aí eu lembrei do trabalho do Augusto Schneider, que ele também fez essa questão da rádio escolar em meio à pandemia. Então é muito desafiador, mas a gente também tem muitas possibilidades, né? É bem interessante. Sim, sim. Eu acabei também usando o Songmaker do Chrome Lab, porque a primeira aula que eu dei, como a professora estava falando de período barroco, eu pensei nas fugas, né, do Bach. Eu mostrei para eles como é que era uma fuga, e aí eu mostrei um vídeo que não era uma notação convencional, mas que mostrava as linhas, para eles verem exatamente o padrão de forma visual. E aí eu mostrei para eles o Songmaker, fiz um exemplo de uma fuga, eu criei um padrãozinho que iria se repetindo, e como que isso soava depois.
e eu propus para eles que eles fizessem essa atividade para me entregar. E eu recebi até essas devolutivas. Foi uma das possibilidades também que eu pensei. Maravilha, que bom. Obrigada, Jennifer. Vamos ouvir o Leonardo, então. Querido, contigo. Olá, boa tarde a todos. Eu não vou conseguir abrir minha câmera porque minha internet está péssima. Eu tentei ficar com ela aberta agora, mas caí várias vezes da chamada. Antes de qualquer coisa, parabéns, Matheus, pelo teu trabalho. Excelente temática, muito pertinente, principalmente no tempo em que nos encontramos. Eu não tenho uma dúvida, mas sim uma colocação, né? É que eu queria propor essa reflexão, não somente a ti, mas a todos que estão aqui, porque é bem importante isso. Eu atuo como bolsista no Residência Pedagógica e nós estamos desenvolvendo um trabalho totalmente de forma remota, né, da mesma forma que estão ocorrendo os estágios, né, que foi a tua experiência que tu citaste. E uma reflexão minha é como são importantes as políticas públicas de acesso à educação, né? Porque se nós formos analisar, por exemplo, eu vou falar agora da minha experiência. Nós propomos uma atividade com percussão corporal, né? Mas em nenhum momento nós conseguimos, de certa forma, cobrar um retorno. Esse retorno ele tem que ser espontâneo, né? Pela situação em que nos encontramos, mas porque muitas vezes esses alunos eles não têm acesso, né? Eles não têm acesso à internet, eles não têm acesso a um aparelho específico deles, eles dependem muitas vezes de um celular ou de um computador, de um pai o responsável, muitas vezes tem que recorrer à internet de um vizinho. Então, como é importante essa democratização ao acesso à educação e principalmente hoje, ao acesso à tecnologia e às coisas que nos possibilitem participar de uma aula, né? E nós percebemos isso na nossa graduação e, com certeza, quando formos pensar nos nossos alunos, principalmente em ensino público, é muito mais complicado. No meu relatório do primeiro semestre como bolsista, eu trouxe a pesquisa do IBGE de 2019, que ela disse que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, somente, né? Com certeza é um índice elevado, né? 82,7%, mas nós sabemos, né? Agora eu falo em senso comum, né? Não é nenhum dado, mas que existem camadas que possuem esse acesso e camadas da população que praticamente não têm esse acesso, né? Então, propor essa reflexão de como são importantes as políticas públicas de acesso à educação e aos meios para que ela aconteça de uma forma favorável. Excelente, Léo. Excelente a tua colocação e vamos nos colocar nessa também, o quanto também o nosso acesso é precário, né? Tu mesmo, coitado, não consegue abrir a câmera senão cai, né? Exato, eu tive que comprar um computador novo essa semana, né? Porque o meu não deu mais conta. Querido, Então né? Realmente são investimentos, né? É uma internet de qualidade, é uma câmera de qualidade, principalmente na nossa posição de professor, né? Conseguir levar de uma forma boa, né? Com qualidade essa informação. Então, com certeza, é um desafio muito grande, é uma adaptação enorme, né? Certeza. Excelente colocação. Muito obrigada, Léo. Com certeza. Posso colocar? Claro, amado, por favor. Então, né, isso também apareceu no meu trabalho, na minha pesquisa, né? Inclusive esse mesmo dado também, de que a internet está chegando, né? Só que muitas vezes também a internet está chegando, não é uma banda larga, né? É uma internet 3G. Então você tem que contar, de repente, que aquela família tem um pacote de celular que tem o WhatsApp limitado. Então a sua aula vai ser compartilhar arquivo no WhatsApp, né? Essas questões apareceram também durante a minha pesquisa. Eu só não me foquei muito nisso, porque acho que seria temática para um outro trabalho. Mas com certeza discutir isso também é muito importante.
Que Muito bom, válido. parabéns, Matheus, pelas tuas reflexões. Babi, contigo, querida. Bom, então, primeiramente, parabéns, Matheus. Muito bacana o teu trabalho, super pertinente, como os colegas já disseram. E eu também queria propor uma reflexão, e não bem uma pergunta. Mas para a gente pensar junto aqui, que já estamos num grupo de pesquisa, né? Muitas dessas questões que tu trazes sobre o uso das tecnologias, sobre ainda a não preparação dos cursos de licenciatura em música para atender a essas demandas tecnológicas e tudo mais, elas também me parecem ser de uma questão um pouco ainda de preconceito com esse tipo de ensino, que ele não é bom o suficiente, que ele não dá conta das coisas, que obviamente não substitui o professor em sala de aula, não estou dizendo isso, mas ainda é algo que nós, inclusive, eu, inclusive, vejo isso, que ainda não é bom o suficiente, sabe? Ainda não consigo passar, de certa forma, o que eu conseguiria passar presencialmente para os alunos via internet, né? Então, é isso que eu queria trazer, assim. Acho que ainda nós temos que batalhar muito para conseguir igualar as situações presenciais e online. Acho que é o caminho futuro da educação, acho que ela não sai mais agora dessa questão tecnológica, até porque nós estamos no mundo tecnológico e nós precisamos, sim, nos inserir nisso. A educação precisa também abarcar né, as novidades do mundo, a modernidade do mundo, né? Então, acho que é uma batalha nossa de professores também construir a partir disso. Que legal. Com Excelente. Por favor, Matheus. Com certeza. Eu acabei não mencionando na apresentação, mas uma das minhas revisões de literatura foi um artigo de revista da Lucinéa Alves, do Rio de Janeiro, que é sobre o EAD. É um recorte histórico do EAD até os dias de hoje, assim. A educação à distância, ela já foi feita através de revista. Se encomendava uma revista para ler em casa, aprender. Algumas vezes tinha retorno. Você escrevia, mandava para o correio e recebia um retorno. Hoje em dia a gente tem o recurso a gente tem todo esse recurso da tecnologia, né? Junto com o EAD. Então, e ela fala bem isso nas conclusões finais do artigo dela, que ainda existe um preconceito, inclusive das pessoas achar que o EAD se faz de qualquer jeito, que eu vou escrever qualquer pergunta sobre matemática e vender um e-book sobre matemática, que não existe pessoas que regulamentam que por trás dessa produção acadêmica do EAD, por exemplo, né? Então, existe ainda um certo preconceito e talvez essa também seja uma dessas barreiras que cria essa resistência dos professores pensar a tecnologia. Excelente. Fala, querida, pode falar. Posso só dar uma contribuição aí, né? Rapidinho, juro que é rápido. Não, que é isso? Pode falar. Bom, o que eu posso dizer? Sou aluna egressa, né, de um ensino EAD, então fiz um curso de graduação totalmente à distância. E, assim, uma das coisas que, para mim, foi surpreendente é que eu tinha acesso a inúmeros professores, basicamente 24 horas por dia. Eu jamais imaginei que seria dessa forma, assim. Porque tem fórum online, tem chat online para te ajudar, tu tem tutoria, tu tem encontros presenciais com tutores no polo, sabe? Tu tem trabalhos ali, eles ficam te puxando, tu tem que ler, tu tem que assistir às aulas, tu tem que correr atrás, tu tem que estar inteira. Eu acho que, inclusive, mais ainda à distância, tu tem que estar presente 100% do teu tempo ali com o desenvolvimento do teu curso, porque se tu não tiver, tu não vai, tu roda na prova, tu reprova na aula, sabe? Tu não consegue desenvolver. Então, falando assim de uma experiência minha, eu me surpreendi demais. Claro que não são todas as instituições que são assim. Existem muitas instituições cadelíferas, como a Prof. diz, né? E a gente sabe que elas estão aí. A gente também tem que abrir a boca e falar, né? E dessas instituições, e precisa também mapear isso e estar em cima dessas instituições para que elas não, né, forneçam simplesmente o diploma, né, de um curso de graduação.
Mas, assim, é surpreendente o quanto uma educação à distância também pode contribuir para a tua formação, assim. É isso que eu queria falar. Excelente, Bárbara. E isso, assim, eu acho que é isso aí. A gente tem que começar também a questionar alguns padrões que estão naturalizados, né? Porque é isso que vem sendo trazido. Mas, claro, alguns não. Então, o quanto demanda também, tanto de professores quanto de estudantes, esta questão à distância, né? Sendo síncrono ou assíncrono também. Porque muitas vezes também não adianta a pessoa estar ali e não estar, né? E a gente sabe que isso acontece. Mesmo na aula presencial, no caso físico, muitas pessoas estão ali de corpo, mas não de espírito, né? A gente sabe disso. Então, tudo depende, com certeza, né? Essa relativização, que é um exercício importante para o investigador, né? Também deve ser feito, né? E aí a Grazi está trazendo aqui, né, que nos concursos tem se apresentado, então, os alunos oriundos do EAD que estão indo muito bem. Eu não tinha esse dado, Grazi, mas é interessante que tu estás trazendo também, né? Excelente. Muito bem. Mais algum comentário para o Matheus? Demanda tempo, com certeza, né? Que legal. Olha, parabéns, então. E aí, o que a gente vai contribuir aqui? Segunda-feira a gente tem orientação, né? E depois também vocês serão convidados e convidadas para a defesa do Matheus, que a gente vai fazer com muito carinho e esperamos a presença de quem puder participar. Então, na verdade, o que eu vou te trazer aqui são algumas coisas, porque o que eu acho que é legal é que tu fala, ele falou, ele está dentro da pesquisa. Isso é importante, né? E muitas vezes nem o PowerPoint precisava, e aí tu estava falando, perfeito, né? Isso é muito bom. O que eu sugeriria para poder contribuir contigo, né? Dentro desta organização acadêmica, talvez fosse importante, ao falares da tua revisão de literatura, que foi uma importante revisão de literatura que o Matheus fez, e não foram muitas coisas que ele conseguiu encontrar, e aí a gente foi até para alguma coisa internacional também, tu trazeres de uma maneira muito simples, assim, o autor, nome do artigo e tal, o ano, a revista, para as pessoas conseguirem se localizar. Então, isso é importante, tu traz aquela tua introdução, tu traz a tua revisão de literatura, que localiza as pessoas no teu mundo que tu está trazendo. Aí sim, tu trazes os teus questionamentos, e os teus questionamentos foram esses, né? Não, tu não mudaste, porque na tua fala pareceu que tu ia mudar, né? Então, traz o questionamento, traz o objetivo, traz a metodologia e traz os teus resultados. E aí, nos resultados, era legal, porque ele tem tudo isso, tá muito bom o trabalho dele. Tu tens essa questão de onde tu tiraste, que são documentos. Ele fez uma pesquisa documental, esses documentos são coletados, então, na internet. Então, são depoimentos de professores, são coisas que foram aparecendo na internet, e isso também pode ser analisado. E você sabe, a gente podia, por exemplo, pegar um Instagram, por exemplo, de alguns professores de música, e eles muitas vezes têm comentários ali, né? Bota uma foto de uma aula, comenta ali. Isso a gente pode trazer. São coisas positivas ou negativas, enfim, que estão acontecendo. Só organizar esse material ali nos resultados, enfim, e depois colocar as suas considerações finais. É só um reagrupar, mas tá muito bom o teu trabalho, Matheus. Vai ser uma contribuição. E o Matheus já andou me rondando, eu acho. Adoro. Ele já está pensando em escrever alguma coisa de artigo. Olha que legal, né? E eu acho bom que vocês comecem esse hashtag publica, né, Fábio? Boa, instantâneo, tu tá ligado, hein, Fábio? Muito bom. Quem não tá vendo, né, no chat, a gente vai conversando também. Então é isso, Matheus. Parabéns, vamos nos grudar nisso aí, vamos finalizar e vamos continuar, né? Que é isso que tu quer e eu fico feliz. Parabéns.
Obrigado, prof. Obrigado a todo mundo. Que bom. Muito bem. Então, essa juventude maravilhosa aí que está trazendo essas contribuições. Agora, então, nós teremos a Bárbara, né? Então, eu vou apresentar a Bárbara não de uma maneira formal, de uma certa maneira formal, sim, mas dizer um pouco o que a Bárbara tem feito. Como ela comentou anteriormente, ela veio de uma graduação. Então, a Bárbara já tem uma graduação em História. Então, a Bárbara é bacharel em História, né, Bárbara? E agora ela está também fazendo uma licenciatura em História, porque as pessoas não podem fazer uma coisa só. Isso é bom, é muito bom. Então, ela é historiadora, eu acho que isso é importante trazer, porque na fala dela, ela trará muitos aspectos da história, e eu entendo que seja importante para a educação musical que nós tenhamos também abordagens nesta perspectiva, porque há espaço para tudo no estudo da música. A Bárbara está finalizando uma bolsa de pesquisa, né, de iniciação científica, numa investigação que eu estou coordenando, que participam também o Guilherme e o Marcos Vinícius Torquato, sobre a questão da Fundarte e este impacto da Fundarte na região do Vale do Caí em relação à educação musical. Estamos finalizando, em breve queremos ter a nossa publicação pronta, que está bem bonita, estamos trabalhando a 4 pares de mãos, então tá bem interessante, e já está também a Bárbara, juntamente com o Tiago, agora no próximo projeto de pesquisa, que é sobre a Fundarte também, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, na perspectiva deste ensino de música, procurando investigar mais aprofundadamente como que se dá esses processos de ensino de música. Também faremos uma pesquisa documental, tanto na primeira quanto nessa agora. E então, a Bárbara também está em vias de finalizar, vamos dizer assim, a sua licenciatura em música, e tem atuado muito também nos projetos de extensão que nós temos. Ela está atuando particularmente, e foi uma proposição da Bárbara, um trabalho sobre a questão da história da música, nesta questão virtual, e isso também, de uma certa maneira, se entrelaçaria ao trabalho do Matheus, do projeto do medievo à contemporaneidade, que tem vídeos que são postados no YouTube e compartilhados em diversas redes sociais, trazendo explicações de uma maneira palatável, vamos dizer assim, que eu acho que esse poderia ser o termo, às pessoas como um todo, também aos professores de música, estudantes de música, mas as pessoas em geral, trazendo uma coisa que é muito importante, que é a história da música, o conhecimento musical a todos e a todas. De uma certa maneira, desnaturalizando um padrão de que a história da música é para uma elite, ou o próprio ensino de música é para uma elite. Então, esse é um trabalho que a Bárbara está fazendo, e estamos também lançando, e vamos lançar no nosso grupinho, não fizemos ainda, mas faremos, um curso que é uma formação de professores, ou para professores, sobre a história da música, não precisando ter nenhum conhecimento musical. Então, são várias atuações que a Bárbara está fazendo, e isso nos alegra muito, porque são vocês, estudantes da licenciatura em música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, juntamente com os nossos pós-graduados e pós-graduandos, tanto da especialização quanto do mestrado, mostrando para o nosso estado e para o nosso Brasil, porque isso está também desbravando fronteiras, que a nossa universidade, ela é uma universidade pública, de qualidade, e para todos que quiserem estar nela, né? Então, com esse introito que eu fiz um pouco maior do que eu deveria fazer, eu passo a palavra, então, para a querida Bárbara. Contigo, meu amor. Ok. Não sei se a Babi
Vocês estão me ouvindo? Sim, pronto, acho que ela tá travada. Sim. Tá bem. Ok. Daqui a pouco ela já entra de novo. Então, só continuando para trazer essas questões, é muito importante, assim, falando da UERGS, né? Nós sempre sentimos, assim, ataques, e isso desde que a UERGS começou, ataques, porque não importa, não precisa, e vejam várias atividades que a gente tem feito e o quanto isso é importante também para todos e todas nós. Eu vou, enquanto isso, já apresentar a Jennifer, aí eu apresento as duas, e aí depois a gente faz, quando a Bárbara conseguir entrar novamente, a gente retoma. Nesse sim. Oba, tá voltando. Deixa eu ver se ela voltou. Ok. Ela entrou? Entrou. Muito bem. Então, com esse introito, Bárbara, não sei se tu consegues. Tá nos ouvindo? Oi, estou ouvindo. Tá bem. A minha internet caiu aqui, estou entrando com o meu computador. Querida, tudo bem, tá tudo certo. Ótimo, cheguei. Tá bom. Perdão, gente, minha internet, não sei, deu um Fica pânico. tranquila, amada. É contigo e a torcida do Flamengo. Tá todo mundo assim. Tá, então, obrigada, prof. Obrigada e perdão novamente. Bom, Okay. Então, boa tarde, pessoal. Não, Jenny, eu vou tentar, senão aí eu envio para ti, tá? Ótimo. Vamos ver. Aqui, eu vou apresentar a tela. Eu vou apresentar a tela inteira porque o meu Meet ultimamente não está reconhecendo os arquivos. Bem. E aí enfim. Estão vendo? Sim. Ok. Ótimo. Então tá, pessoal, boa tarde. Perdão a caída e volta de novo. Então, eu sou a Bárbara, como a prof já estava apresentando aqui. Muito honrada em participar desse grupo e apresentar hoje à tarde para vocês o meu projeto de trabalho de conclusão de curso, né, o projeto de pesquisa, intitulado, então, A História da Música nos currículos de licenciatura em Música das universidades públicas do Rio Grande do Sul, uma pesquisa documental. Essa pesquisa é orientada pela professora Cristina Rolim Wolfenbittel, né, do curso de graduação em música, licenciatura da unidade de Montenegro. Bom, de cara eu quero dizer que esse projeto ele é um pouco diferente do convencional dos projetos. A nossa professora Cristina, professora de pesquisa em música, né, ela deu a liberdade para que a gente explorasse mais alternativas para um projeto de pesquisa. Então, nesta minha introdução que eu vou falar em seguida para vocês, eu já trago um pouco da minha justificativa, um pouco dos meus questionamentos e também um pouco da minha revisão de literatura, mais especificamente um recorte, que ela vai estar inteira na monografia posteriormente, tá? É indispensável para esse trabalho eu deixar, né, não falar da minha trajetória acadêmica. Eu preciso falar da minha trajetória acadêmica para dar a justificativa da escolha deste tema, tá? Como a prof já comentou antes, e inclusive a gente estava comentando a questão EAD antes, eu sou graduanda, então, bacharela em História, né, no Centro Universitário Internacional Uninter, e isso contribuiu muito, né, para a minha escolha do tema. Mas antes disso, eu preciso dizer que em 2017, quando eu ingressei na UERGS, eu ingressei no curso, na verdade, de Artes Visuais na licenciatura, não no curso de música. Então, eu cursei 1 ano e meio, 3 semestres de Artes Visuais, que fez com que, sabe quando a gente sai do ensino médio, a gente entra na graduação, a gente se acha o máximo que a gente conseguiu entrar na graduação e a gente não tem muito a percepção do que é, de fato, entrar num curso de graduação, do que é entrar numa academia, do que é produzir cientificamente, do que é fazer um trabalho, enfim. E a gente também não tem muita percepção do que a gente quer para a nossa vida, né? E aí, o curso de artes visuais me pegou, assim, os professores me pegaram, sentaram na cadeira e disseram:
Bárbara, seguinte, vamos centrar as ideias, vamos pensar agora como alguém acadêmico, alguém que está entrando, né, na graduação. E nesse curso eu fiz 2 cadeiras de História e Crítica das Artes Visuais, que aumentaram, assim, a minha paixão pela história e pela história da arte. Já tinha ideias de cursar História, mas mais futuramente acabei fazendo isso em 2018. Então, em 2018, eu também, junto com o ingresso em História, cursei ainda em Artes Visuais uma disciplina que foi, né, como professora, a professora Cristina, que se chamava História da Música. E aí eu me encontrei, assim, eu, né, disse, opa, é isso aqui que eu quero para minha vida, é isso aqui que eu quero pesquisar, é aqui, sabe? E isso também reverberou muito na minha participação junto ao grupo de pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, do qual nos encontramos aqui hoje. Fez com que eu também quisesse trilhar a carreira acadêmica, tanto que me inscrevi na especialização, espero entrar, penso em fazer mestrado, doutorado, pós-doc também, se caso aparecer a oportunidade, né? Então, a minha ideia é continuar pesquisando. Também me vejo muito hoje pesquisando na área de História da Música. E por isso, então, uma das questões que eu vim trabalhando, assim, para montar esse projeto de pesquisa é por que estudar História da Música, né? E qual a contribuição da História da Música para a formação de um professor de música? O que esses conteúdos característicos de período, estético-musicais, podem contribuir para as práticas pedagógicas de um professor de música? E aí, pensando nisso, é necessário falar dos entrelaçamentos do conhecimento pedagógico musical à história. E não só para sabermos nos localizar no mundo, para sabermos como é ser um ser humano dentro de um contexto cultural, de um contexto social, mas é também para que a gente consiga criar pensamentos, criar ações, criar mudanças, né, transformações. E isso reverbera muito na questão pedagógica mesmo. Então, como eu me vejo, né, no ambiente cultural, como eu entendo esse ambiente cultural, eu também levo isso para dentro da sala de aula. E eu também faço com que o aluno, não eu, né, mas a nossa construção ali juntos, né, dentro da sala de aula, o ambiente escolar, faz com que esses alunos também se encontrem culturalmente dentro do contexto deles. E isso é, de fato, ações humanas, e isso é também um estudo da história. E por isso é interligado né, aos conhecimentos pedagógicos musicais, e quem fundamenta essa minha fala toda é, sim, o Kramer, que o Matheus já trouxe anteriormente na fala dele, e que aqui também fundamenta, né, o nome do nosso grupo Diferentes Tempos e Espaços, né. Então, o Kramer sim está presente, né, nessa minha construção de ideia de pesquisa, tá? Então, serão investigados os cursos de licenciatura em música das seguintes universidades: a UERGS, né, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unipampa, Universidade Federal do Pampa, a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e a UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, que são as universidades públicas do Rio Grande do Sul que oferecem cursos de licenciatura em música, tá? Então, são essas as universidades investigadas. As questões de pesquisa são: a disciplina História da Música está realmente inserida nos currículos de licenciatura em música das universidades públicas do Rio Grande do Sul? Se ela está inserida, como se dá essa inserção? Quais são os conteúdos contemplados nessa disciplina? De que modo a disciplina, contempla conteúdos pedagógicos da história da música para posterior trabalho na educação? Então, vejam que esse trabalho, ele também tem, não só quer apresentar o que é trabalhado em questões conteudistas, estéticas, de períodos, composições, compositores, não é só isso entre aspas, isso que é tratado também nessas disciplinas de história. Mas, por ser um curso de licenciatura, como aquele aluno que está
inserido, né, numa graduação de licenciatura em música, pode aplicar esses contextos, esses conteúdos dentro de sala de aula. Então, também tem um viés pedagógico aí, né? A ideia, então, o objetivo geral é investigar como a história da música está inserida nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura em música das universidades públicas do Rio Grande do Sul. A revisão de literatura, como eu disse antes, ela é uma parte aqui, não está inteira, mas aqui a gente já consegue perceber que já existem preocupações em investigar disciplinas dentro dos currículos de licenciatura em música. Então, aqui eu trago 3 artigos publicados, pesquisas, um artigo e outras pesquisas publicadas em anais de congresso da Ampom e na revista da ABEM, que refletem sobre a disciplina de prática de conjuntos instrumentais, né, também entre o canto aí, a regência e a harmonia. Então, esses 3 artigos aqui, essas 3 pesquisas, elas falam sobre também um ponto de vista de investigar a existência dessas disciplinas dentro do currículo. E é muito semelhante o processo que eu pretendo fazer com esta pesquisa. A minha metodologia, ela vai ser qualitativa, porque não se pretende quantificar os dados, né, e sim apresentá-los de uma forma descritiva, o processo, né, que se dará essa pesquisa, os resultados todos, eles são de uma forma descritiva, tanto que serão analisados, né, de uma forma semelhante, né, esses projetos, e não querendo trazer de forma alguma, julgar esses PPCs, não é essa a ideia, é apenas apresentar possibilidades e analisá-los de acordo com o que está exposto ali. O método é pesquisa documental, porque entende-se, né, que a pesquisa documental, ela é uma pesquisa que ela investiga documentos que ainda não foram analisados cientificamente. Então, se entende-se, né, que esses PPCs que vão ser coletados ali, das universidades já comentadas, eles são documentos que ainda não foram analisados, eles já passaram por um processo de pensamento crítico na formulação desses documentos, mas, porém, eles não foram investigados cientificamente, né, especificamente o documento. Então, isso se enquadra na pesquisa documental. Técnica para coleta de dados é a coleta de documentos, porque a UERGS e a URGS, a gente vai precisar entrar em contato especificamente com a coordenação do curso para conseguir coletar esses PPCs, porque eles não estão disponíveis virtualmente, né, e nem fisicamente. Então, a gente tem que ter essa coleta diretamente com os cursos, e isso se caracteriza, então, como coleta de documentos. A pesquisa via internet, porque as demais universidades, elas têm, dentro do site oficial da universidade, esse plano político-pedagógico do curso, então ele está disponível para qualquer um que queira ler, né, que queira se integrar mais sobre isso. E por isso é uma pesquisa via internet, porque é feita, né, via internet. Técnica para coleta de dados, então, é a análise de conteúdo, proposta pelo Moraes, que então ele explica 5 etapas. Eu não vou me debruçar muito sobre as 5 etapas, mas a ideia é coletar esses materiais, ver o que eles têm de semelhante, agrupá-los em uma categoria, descrever esta categoria, e então, a partir disso, puxar pontos para ser analisados de acordo com o referencial teórico, que isso se dará depois, posteriormente, quando estiver sendo desenvolvida a monografia. O referencial teórico não é necessário nesse projeto de pesquisa, porém, eu já trago aqui algumas ideias. Por estarmos, né, num grupo de pesquisa, acho interessante já até investigar, assim, se quiserem contribuir com a minha pesquisa, né, pontos de vista, acho bacana comentar sobre isso, que a minha análise de referencial teórico se dará a partir de 3 eixos, né, currículo, com Pérez Gomes, que tem uma vasta produção na ideia de currículo, educação musical, né, com Kramer, Swanwick, Abeles, Hofer e Klotman, e a França também, que traz o Swanwick para o Brasil, que tem o Kramer, então, com as dimensões pedagógicas, epistemológicas da educação musical, com as diferentes disciplinas dentro delas, né, a história. Swanwick, que traz um sistema, né,
que compõe a educação musical, que é o Tecla, dentro dele a literatura, e aí se entende-se que encaixa né, a história nessa literatura, e a Belles e Hoffer e Klotman, que trazem os fundamentos da educação musical. E aí aqui acho que seria interessante trazer para análise desses conteúdos, né, desses dados. Também quero trazer algo que aqui no Brasil ainda não está muito difundido, que é a pedagogia da história da música. Nós temos uma boa produção já nos Estados Unidos sobre, e aí aqui eu trago o Carl, que eu não sei falar o nome, porque eu tenho língua travada, Dalhaus, que traz os fundamentos da história da música. Então, ele traz também questões da pedagogia da história da música mesmo, e aí se pretende, então, também trazê-lo. E o Matthew Balmer, que tem investigado justamente as questões pedagógicas de história da música com os alunos dele de licenciatura em música. Então, ele também tem investigado já há anos como é que se dá esse ensino de história da música, né? E aí pretende-se trazer isso aí também. Resultados preliminares ou esperados, né? Se espera, então, com esta pesquisa, responder os questionamentos principais, que é se a disciplina está inserida, né, nos currículos de licenciatura em música, se essa disciplina, né, se ela realmente está inserida, como se dá essa inserção, quais são os conteúdos contemplados nessa disciplina e de que modo a disciplina contempla, então, conteúdos pedagógicos. E aí eu trago outros 2 pontos que eu acho que vão ser fundamentais, né, que estarão nos resultados, provavelmente, que é salientar a importância da inserção no currículo de disciplinas como a história da música para o contexto de formação do professor de música, né, tanto para que ele se entenda como ser cultural, mas também que ele possa trazer estes conteúdos de história, né, da música para dentro de sala de aula. E isso também são elementos musicais que devem ser trabalhados em sala de aula. Instigar, então, estudos com pressupostos pedagógicos na história da música, visto que aqui no Brasil ainda estamos batalhando para isso, né, com algumas pesquisas, visando, então, não somente o uso desta para conhecimento sobre características composicionais, ou de períodos, ou estéticos da música. A história vai muito além disso, ela vai muito além de um estudo cronológico de ações humanas, mas ela também quer situar-nos, nós, né, no mundo e também do passado, né, nos aproximar do passado o máximo que possível, né, a história não busca algo verdadeiro, mas nos aproximarmos o máximo possível, né, desse passado. E isso também está presente na história da música, que nós precisamos saber o que já foi composto, o que já está aí, né, de história da música para posterior ensino. E aí o cronograma, né, a revisão de literatura em agosto, então as redações parciais dos textos agosto, setembro e outubro, organização do material de coleta de dados em agosto, coleta de dados agosto, organização desses dados em setembro, análise dos dados outubro e novembro, já quase entregando o TCC, redação, então, final dele em novembro, ele tem que estar pronto de agosto até novembro, defesa em dezembro, e a revisão e a entrega em dezembro e janeiro, tá? Aqui eu trago algumas das minhas referências, e meu muito obrigada. Muito bem. Parabéns, Bárbara. Parabéns pela organização do trabalho, pela apresentação, pela Ai, vocês não estavam me vendo, desculpa. Não, a gente via uma luz, mas enfim, não tem problema. Tá tudo bem, minha flor. Mas excelente, muito bem, parabéns pela apresentação, muito consistente, né? E vejam, é um projeto, não é a pesquisa pronta, mas a gente já tem muitos elementos. Então, agora a gente abre para comentários, para perguntas, para discussões. Conosco aqui. Por favor. Muitos parabéns aqui no chat. Vou começar, então, a falar um pouco para aquecer as turbinas. Uma coisa que eu sempre penso muito
essa questão vem mestrado, a Fabiane. A Fabiane é a mulher dos hashtags. Uma coisa que eu sempre penso muito, eu tenho um apreço especial também pela história da música, é uma disciplina que eu dou aula desde 1988, quando eu entrei para a Fundarte. Foi uma das disciplinas para as quais eu fiz concurso, que na Fundarte eu fiz concurso para a história da música, manifestações musicais populares, apreciação musical, sensibilização musical e mais 500 coisas, enfim, que a gente não entra para dar uma aula só, são várias. E eu sempre gostei muito e tenho um apreço especial. Por isso, também, o meu olhar sempre foi muito voltado para isso, porque parece que é algo que não se sabe muito bem como fazer. E aí, em cursos de licenciatura, isso é uma verdade também. A gente vê poucos pesquisadores se debruçando nessa questão. Muito disso vai por conta da musicologia, né? E aí nós precisamos também fazer esta ponte. E aí, isso em termos acadêmicos. Em termos da minha prática pedagógica, que muito trabalhei em sala de aula, e isso, assim, é muito importante, mesmo quem vá se direcionar ao ensino superior para ser professor ou professora, é fundamental a experiência na escola, né? E isso foi uma coisa que eu muito tive, foi muito bom, foi muito trabalho, né? Mas hoje eu dou um valor, e agora escutando a Bárbara falando, eu me lembro muito das minhas aulas, por exemplo, no Colégio Sévigné, querido, no Colégio Sévigné, que eu dei muita aula. Eu estava dizendo esses dias, tinha uma época que eu tinha mais de 2.000 alunos, gente. Era uma coisa, assim, enlouquecedora. E gravar o nome das criaturas, né? E eu sempre trazia a história da música nesse processo de aula de música. E aí nós estudávamos a música, por exemplo, Bach. Nós escutávamos música de Bach, mas escutávamos também música, na época tinha o surto da lambada, que quem é mais velho vai lembrar, né? Então a gente fazia tudo. Então essa questão da historicidade das coisas é muito importante. E aí a Bárbara está trazendo isso para se debruçar nos currículos. E isso é importante para nós, o quanto a gente tem isso destinado. E mesmo que não tenha uma disciplina ou disciplinas específicas, o quanto isso está imbricado nas demais disciplinas. Porque vamos pensar, estou dando uma aula, por exemplo, de violão, né? Se eu estou trazendo lá um determinado compositor, né? E a Bárbara faz violão também, né? Se eu estou trazendo, sei lá, Léo Brauer ou outro compositor, enfim, quem foi este cara, né? O que está contribuindo? Entendem? Então, isso é importante também, estar entrelaçado nas disciplinas. Então, esse trabalho que a Bárbara está compartilhando conosco é extremamente importante e abre um campo também para nosso Grupem, para nos debruçarmos a respeito disso. Não é por acaso que a gente está criando um espaço específico no site também, né? Então, eu fico muito satisfeita, né, com isso e agradeço bastante. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, e vou justificar a entrada do trio Alegria, aqui a Daniele, o Marcos, o José, porque eles estavam em aula agora, por isso que estão entrando agora, estavam em aula do mestrado, tá? Ok. Eu só queria falar mais uma coisinha, que muito quem me instigou, e isso eu devo total, né, agora já até me perdi as palavras, devo total valor, assim, foi a professora Cristina mesmo. Ela sempre me dizia, olha aqui, ó, história da música, presta atenção nisso, eu sei que tu gosta disso, vai pesquisar isso. E eu, assim, todo esse trabalho e toda a minha trajetória até então, pensando nisso, é muito devido a Cristina, e eu só tenho a agradecer a isso. Obrigada. Querida,
Obrigada. Agora a chorona. A chorona vai chorar. Enfim. Parabéns, Bárbara. Muito bom. Então, daqui a pouco, quem sabe, surgem mais questões. Vamos para a Jennifer. Outro docinho de coco, né? Como é que é os anjinhos, né, que estão aí despontando. A Jennifer também, assim, um trabalho maravilhoso. E quero dizer que nesta pandemia, tanto a Bárbara quanto a Jennifer e tantos e tantas que estão aqui no nosso grupo de pesquisa, desabrocharam. Eu acho que esse é o termo, né? Num momento de enlouquecimento, as pessoas desabrocham, né? O Léo também, quero dizer, um trabalho maravilhoso que tem feito, todos e todas vocês. Então, a Jennifer, ela é, eu chamo a Jennifer de nossa web tudo, porque a Jennifer tem ajudado muito na construção do nosso site, do nosso canal, juntamente conosco, é verdade, mas é uma pessoa que tem nos puxado a pensar. Então, e agora, dias 22 e 23, nós já estamos comemorando 1 ano de trabalho do site e do canal do YouTube. Mas não é só isso que a Jennifer faz. A Jennifer tem um trabalho muito importante, a Jennifer está dando aula, a Bárbara também está dando aula, isso é importante, estão trabalhando nessa coisa na vida mesmo, como ela é, dando aula de música. Precisamos fazer isso. E, ao longo do trabalho, a Jennifer começou a se interessar, isso não foi de agora, ela já falava isso o ano passado, antes da pandemia, que ela se interessava pelos bebês. E eu me recordo que eu já tinha um projeto de extensão que aconteceria presencialmente e a Jennifer já estava interessada. Esse projeto teve que passar, então, a ser remoto, o que foi uma oportunidade para nós, diferentemente, talvez, do que outras coisas tenham acontecido que prejudicaram as ações. Para nós, só ajudou. Então, a Jennifer se juntou neste projeto, juntamente com um trabalho importante da Fabiane, do mestrado dela, que estará defendendo agora em julho, né? Não percam essa atração que será maravilhosa. E a Fabiane conseguiu congregar um grupo muito interessante nesse trabalho, que é então o seu resultado de mestrado, e a Jennifer também trabalhou nestas vivências aí para os bebês e a família, e as famílias, e que agora também está acontecendo nesta edição de 2021. Isso apenas para dizer alguma coisa em relação a isso. Mas, fora o trabalho com os bebês, que é muito intenso e está sendo muito importante para a Jennifer, e ela também está se direcionando, pegando os bebezinhos mais bebezinhos ainda, né? Porque todos eles são importantes. Daqui a pouco eu terei alguma orientanda que investigará dentro do ventre materno. Aguardem que a gente daqui a pouco vai inventar uma forma de conversar com os bebês, numa pesquisa intrauterina. Então, fica a dica, né? Então, além disso, a Jennifer também teve um trabalho já importante o ano passado, quando nós tínhamos várias publicações de atividades musicais que os colegas e as colegas faziam e eram postados esses trabalhos. Agora está num trabalho bem importante com o Leonardo também, no concerto com S de música. Então, eu sempre digo S, né? Então, são várias atividades e o fato de vocês se inteirarem dessas atividades e se integrarem a elas faz com que os pendores que cada uma tem aflorem. E isso é na convivência, né? É na convivência, no fazer. Daqui a pouco eu me desperto, mas eu gosto disso. Por isso que as atividades de extensionistas da universidade, elas são importantes para botar para fora também o que a gente faz, e as comunidades, é importante que saibam. Mas para os estudantes e professores, com certeza, né? Então, com essa apresentação um pouco ampla que eu faço da Jennifer Heinzmann Chassot, então,
preludiu a sua apresentação. Contigo, minha flor. Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu só vou apresentar minha tela aqui antes de iniciar minha fala. Só me confirmem para mim se estão enxergando minha tela. Tá tudo certo? Perfeito, então. Tá no modo apresentação? Sim. Perfeito. Antes de eu iniciar, então, eu quero parabenizar tanto o Matheus quanto a Bárbara, porque a partir do momento que a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente dá ainda mais valor, né? Então, parabéns pelas temáticas e pelos trabalhos, são incríveis e com certeza vão reafirmar muito o nosso posto na educação musical. Pois bem, como a professora falou, eu me chamo Jennifer, estou no 7º semestre do curso de graduação em música, licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade de Montenegro, e o título do meu projeto de pesquisa é A Prática Familiar do Canto, uma pesquisa com bebês de 0 a 2 anos, orientado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. Pois bem, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu iniciei a UERGS, o curso de licenciatura em música, em 2018, logo após me formar no curso normal, o antigo magistério. E em 2018 eu não trabalhava nas escolas de ensino básico, ensinando música. Porém, já ensinava de modo particular piano e violão para idosos e crianças. Já em 2019, eu tive a oportunidade de ser professora, então, na rede municipal, estadual do município de Barão, onde eu resido, dando aulas de musicalização, canto coral para as crianças e ensino da flauta doce. E aí eu me lembro que uma das minhas falas, a prof agora já contou a história, mas eu vou reforçar. A prof comentou desse projeto que ela estava pensando em fazer, que envolvia bebês, né? Envolvia hospital e bah. Eu pensei, nossa, que legal. Aí eu disse, eu acho que eu fui uma das primeiras a dizer, bah, prof, quando isso acontecer, tu me chama, tá? Eu, naquela época, com umas 10, 12 turmas, morando longe de Montenegro, longe de Porto Alegre, mais atividade extra, eu pensando, como é que eu vou fazer isso? Mas coloca meu nome. Uma coisa ia dar certo, né? E aí veio 2020, infelizmente veio essa questão da pandemia, tem o seu lado ruim, mas como o Matheus também trouxe na pesquisa dele, também tem um lado bom, e o meu lado bom foi essa inserção no grupo de extensão, que eu devo à professora Cristina. Eu fui bolsista do programa de extensão Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, e dentre os programas, um dos projetos, dentro do programa, um dos projetos de extensão, foi o Vivências Musicais para Bebês e Famílias. O Vivências Musicais consistiu em 8 encontros síncronos pelo Google Meet, com 10 famílias que tinham bebês de 0 a 2 anos de idade. Eu conduzi 2 desses encontros, tive a honra de fazer o primeiro e o último. Foi uma experiência incrível e foi a primeira experiência que eu tive com bebês e música. Antes eu ensinei do jardim até o 6º ano do ensino fundamental, mas eu ainda não tinha tido uma experiência formal, né, do ensino da música. Tinha as minhas cobaias, meus afilhados, tinha, né, os meus primos, as famosas cobaias, mas não tinha tido um ensino assim mais formal. Então, eu digo que a culpa dessa pesquisa, com certeza, foi a extensão, foi esse projeto de extensão Vivências Musicais. Dali partiu os meus questionamentos, que são: os pais cantam para os seus bebês? Partindo do pressuposto que cantam. O que cantam, quando cantam e por que cantam? De início, eu fiz uma varredura, umas pesquisas, e até mesmo por estar no projeto de extensão, a gente tem que pesquisar, a gente tem que se aprofundar do tema. Também participo dos colóquios do Grupem, que é um grupo de estudos, tá chegando ao final, sobre o bebê e a música, e a gente vê que a temática, o bebê e a música, é um campo muito promissor. Tem muito... Tu passou o slide só para te perguntar? Não, tá na introdução. Ah, tá bem. Tá na introdução? Tá certo. Tô no 3º tópico, tá, pessoal?
E aí, então, o campo da música, do bebê e a música é um campo muito promissor, principalmente aqui no Brasil. Nós possuímos, sim, publicações, nós temos autoras, delas eu destaco a Beatriz Hilari, a Esther Bayer, a Betânia Paris, que inclusive estava em um dos nossos eventos esses dias. Então tem, mas é um campo que tem muito a dar ainda. E aqui no grupo, vocês podem ter uma noção, tem a Fábio no mestrado, que está fazendo sobre o bebê e a música, e agora eu, que estou na graduação, também estou fazendo sobre essa temática, mas voltado ao canto dirigido para o bebê, certo? Então, por que cantar para o bebê? O canto para o bebê é também um dos meios para um primeiro contato com a musicalização, sendo os pais seus primeiros educadores musicais informais. Pois bem, quando estamos cantando para o bebê, tende-se a cantar, tem pesquisas que comprovam, principalmente da pesquisadora, a psicóloga canadense Sandra Terrubi, que comprovam que quando a gente vai se dirigir ao bebê, tendemos a cantar utilizando uma altura mais aguda, um andamento mais devagar, né? Tendemos a sorrir mais ao momento que estamos cantando, falando diretamente com o bebê. E ao fazermos isto, estamos cantando em diferentes alturas, grave, agudo, médio, em diferentes andamentos, né? Rápido, devagar, em diferentes timbres, porque às vezes a gente também imita alguns animais, né? Imita outras pessoas, personagens. E diferentes gêneros também. Eu conheço famílias que cantam por seu bebê dormir sertanejo raiz, e o bebê dorme. Outros escutam Beatles e o bebê também gosta. Então, se a gente analisar profundamente essa questão, não é também um tipo de musicalização? Obviamente que não está sendo exercido por um educador musical. E eu defendo muito que o educador musical é quem tem que praticar a musicalização. Nós temos que ter os profissionais certos nas áreas certas. Mas como é um momento que o bebê recém-nasceu, recém veio ao mundo, por que não juntar essa prática no berço? E outra questão também, se inserirmos o ambiente musical, o âmbito do canto para o bebê, provavelmente uma das consequências pode ser que teremos no futuro mais musicistas, mais instrumentistas, mas não apenas isso, teremos mais ouvintes, admiradores da nossa arte e, consequentemente, entendedores da educação musical. Ao inserirmos o canto para o bebê, também estamos fortificando a nossa área. Então, apenas de um canto, né? A gente consegue tirar muita coisa. Como eu disse, então, as minhas questões de pesquisa são: os pais costumam cantar para seus bebês, em quais momentos acontece essa prática e por que utilizam-se do canto com o bebê. O objetivo geral, investigar como se dá a prática do canto em âmbito familiar com bebês de 0 a 2 anos. Já explico para vocês o porquê do 0 a 2 anos. Específicos, descobrir se a prática do canto em família com bebês de 0 a 2 anos acontece. Analisar os usos e funções da prática do canto em famílias com bebês de 0 a 2 anos. Minha metodologia, então, esse é um momento que quem realmente gosta de metodologia entende bastante. Por favor, depois deixe sua opinião, que eu sou novata nesse ramo da pesquisa, então me digam se tá bom, se não tá bom, né? A Prof. Cristina já está acostumada comigo, mas se tiverem uma sugestão de autores, por favor, fiquem bem à vontade. Então, uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, utilizando Denzin Lincoln 2006, Bogdan e Bicklin 2003. O método é uma pesquisa documental, utilizando os autores Marconi, Lakatos, 2003. E a técnica para a coleta dos dados será a coleta de documentos referentes ao projeto de extensão Vivências Musicais para Bebês e Famílias 2021. Ano passado, nós tivemos essa primeira edição, que ocorreu só no Google Meet para aquelas 10 famílias. Posteriormente, era divulgado o vídeo para as famílias assíncronas, mas mesmo assim,
não tinha tanto acesso. Esse ano resolvemos mudar esse formato e estamos fazendo por lives no nosso canal do YouTube, Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Já foram realizadas 3 lives, tem a última, que inclusive sou eu quem faço, que durante essas lives, também com uma média de 30 minutos, professores de música e pedagogos experienciam vivências musicais para bebês e famílias. E aí, num público preferencial de 0 a 2 anos. Por isso que na minha pesquisa eu enfatizo essa faixa etária, porque o público destinado desse projeto é para os de 0 a 2 anos, tá bem? Então, nesse projeto também, durante a transmissão, no chat, ao vivo, é liberado um link que dá acesso ao grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp são liberados vídeos para atividades assíncronas que eles podem ver em outro momento. Mas já foi liberado também um formulário. E nesse formulário é feito um mapeamento de como acontece essa prática do canto na família do bebê participante. Então, basicamente, as perguntas que estão nesse formulário são: se eles cantam, o que eles cantam, quem canta para o seu... Sempre voltado para o seu bebê, né? Quem canta, quando e por quê. E daí tem uma pergunta também extra, que é se os pais dos bebês lembram se quando eram bebês, seus pais também cantavam para eles, né? Então é feito um mapeamento. Vale ressaltar aqui que eu estou mencionando pais, mãe, pai, mas essa abordagem, essa nomenclatura pode ser tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto responsável pela criança, tá? Então, se por acaso tiver uma criança que vive com o seu tio, vive com a sua avó, na nomenclatura do projeto estará como pai ou mãe, pais, enfim. E a análise dos dados se dará a análise de conteúdo da Bardan 2016. Eu vou trazer um pouquinho da minha revisão de literatura, só para apoiar aquilo que eu falei lá na introdução, sobre ser um campo com bastante promissor, mas com poucas publicações comparado a outras áreas da educação musical. Eu fiz uma revisão de literatura, uma varredura, com revistas de Qualis A1 e A2, revistas de educação musical foram 16, revistas de educação geral foram 27, e revista de artes foi uma, que foi a revista da Fundarte, em conversa com a prof. Cristina, a gente achou importante dar uma olhada para ver se tinha algo relacionado. Dos artigos selecionados, até agora eu não terminei de ler todos, mas já li quase todos, e foram 9 em português de revistas e 5 em inglês. Dos Anais da BEM eu retirei um artigo de 2004, outro de 2010, e da plataforma ResearchGate eu tirei 3 em inglês. E aí vocês podem ver que eu tô com uma média de 9 em português e 8 em inglês. A questão do canto dirigido para o bebê é muito mais difundida em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E aí eu trouxe aí autoras em destaque, dentre elas Sandra Trehube, que eu falei lá no início. A Sandra, ela é uma psicóloga canadense, e ela conduziu pesquisas sobre essa questão do canto dirigido, né? Quais as influências do canto dirigido para o bebê? Como ele reage? O que acontece? Quais também são as influências do bebê para o pai e a mãe durante o canto e a fala dirigida? Então, dali que eu tirei os dados de que a gente tende a falar de uma forma mais devagar, utiliza uma altura mais aguda, tende a sorrir mais. Então, dessas pesquisas que a Sandra Trehube liderou, que eu tirei esses dados. E aí, voltando para o Brasil, eu tenho que enfatizar as autoras Beatriz Hilari, Esther Bayer, Betânia Parisi e Angelita Bruck,
A Beatriz tem um artigo intitulado, se não me falha a memória, Os Bebês Também Entendem de Música, onde ela fez uma varredura de referenciais bibliográficos. E aí, para quem quiser começar a estudar o bebê e a música, é um artigo assim, ó, essencial para dar o primeiro passo, onde ela traz todas as concepções do bebê, quando começa a escutar, como reage aos sons, se o bebê é um ouvinte ativo ou passivo. Então, as vozes, os timbres que ele prefere, é um artigo muito bom. A Esther Bayer, já em memória, que ela faleceu, ela conduziu o projeto de extensão na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Música e Bebê, intitulado Música e Bebê, que também era parecido com o nosso, só que de forma presencial, né? Então, a Esther também tem muita publicação, também utilizarei ela. A Betânia Parisi estava no nosso evento esses tempos atrás. Ela conduz essa prática do bebê e a música na Universidade Federal de Minas Gerais. Inclusive, tem um concerto direcionado para bebês, em que eles não utilizam palavras quase. Eu achei sensacional. E a Angelita Brook, se não me falha a memória, espero não estar falando errado, mas ela é da Universidade Federal da Bahia. Ela, juntamente com uma outra colega, tem um artigo que fala a relação de afeto entre mãe e bebê durante as práticas musicais. Não é exatamente esse o título, mas é basicamente isso. E dentro desse artigo, ela traz coisas que eu vou pesquisar no meu, que é o que as mães cantam. Lá também ela associou mãe com quem cuida, o responsável da criança, né? O que a mãe canta para o seu bebê, como ela interage, e transformou esse material que ela recolheu em planos de aula para serem usados em aulas de musicalização. Então, outro artigo muito bom. Então, o cronograma pretende-se fazer, né, a revisão de literatura em agosto, redações parciais em agosto e setembro, organização dos materiais para a coleta dos dados em agosto, coleta dos dados em agosto, organização em agosto, análise dos dados em agosto e setembro, redação do trabalho, outubro e novembro, defesa, tão temida defesa, em dezembro, revisão do trabalho e conclusão em dezembro, e a entrega em dezembro também. Se der tudo certo, que vai dar certo, né? Trago também algumas referências aqui para vocês. E, bom, basicamente é isso. Fico aberta a sugestões, enfim, comentários. Seria isso. Excelente, Jennifer. Parabéns, muito obrigada pela tua fala, compartilhando conosco a tua construção. E vejam, temos um mundo aí a ser desbravado para os bebês, né? Trazendo essas reflexões. Quanto mais pesquisas nós tivermos tratando dessa primeira fase da vida, que é tão importante, muitas vezes determinante para o restante da vida, muito melhor. Quero destacar que também, com certeza a Jennifer pensa nisso, mas muitas vezes a gente não se atenta à abrangência, o impacto da pesquisa que a gente faz, né? E a importância, para além de um diploma, para além de um nível social talvez mais elevado que a gente venha a galgar, mas a importância, fundamentalmente falando, a importância para a sociedade, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Quanto mais nós tivermos música, mas não somente a música junto com as práticas amorosas e afetivas, nós teremos sociedade melhor, uma sociedade que se entenda mais, que consiga sorrir mais. E a Jennifer fala dessa forma de contato com o bebê, que a gente sorri mais ao lidar com os bebês, e isso, além de ser importante para os bebês, é importante para nós mesmos e mesmas,
porque a gente se torna mais humano, mais humana, né? Então, isso também a gente tem que pensar quando a gente escolhe uma temática de pesquisa. Qual, afinal de contas, vai ser a contribuição para além de uma justificativa puramente formal, de dizer, não, porque é importante para isso. Claro que sim, isso é importante, mas quando a gente fala da pesquisa da gente, aquilo tem que estar dentro da gente. Isso é fundamental, né? Então, isso eu percebo tanto no Matheus, quanto na Bárbara e também, com certeza, na Jennifer, né? Parabéns. Jennifer, e depois eu acho que tem a Fábio, que quer falar. Com vocês, meninas. Só um adendo aí da fala da professora, né? Que essa questão da pesquisa tem que estar junto conosco, né? Na nossa vida. Hoje de manhã, o tema dos colóquios foi a questão das canções de Ninar. E uma das lembranças que me veio a escrever o texto, essa questão, minha mãe cantava para mim quando eu era pequena, e é uma das memórias que eu mais lembro. Aí, conversando com ela, eu descobri que a minha avó e a minha bisa cantavam para ela. Então, essa questão do canto, ela ultrapassa gerações. E vejam, da minha bisa até mim, são mais de 100 anos. E é a mesma música, continua sendo Mãezinha do Céu, sabe? Então, essa questão de trazer o afeto, eu até não me foquei tanto na apresentação hoje, porque eu queria trazer esse lado da educação musical, né? Mas essa questão do afeto é de extrema importância, porque na criação da criança, do bebê, da criança, o vínculo afetivo entre a relação mãe-pai e mãe-pai não, mãe é o que é uma ferramenta, o afeto é uma ferramenta de criação, de educação, é como eles vão ensinar a criança a se respeitar e respeitar os outros também, né? Então, o canto, bom, eu poderia ficar horas falando do canto, acho que vou deixar a Fábio falar. Parabéns, Jennifer, querida. Fábio, meu anjo. Então, na verdade, sou suspeita, né? Porque já estou apaixonada por esse tema, assim, e tenho conversado bastante com a Jennifer também. Acho que muito bacana, assim, ela começar a ir tão cedo, né? Nem começou ainda o TCC e vocês já estão pesquisando. Isso é bem importante também, não ficar aquele atropelo no final. E como vocês também já estão inseridos, né, nesse projeto, também fica bom para isso, né? O que eu pensei, e depois eu converso também melhor com a Jennifer, que eu acho que tu vai ter que fazer um pouco como eu fiz também na minha dissertação, vai ter que falar sobre o projeto de extensão, para depois falar do teu, por causa que a coleta de dados, na verdade, ali que tu pediu, né, quem entender melhor, ali, por exemplo, a técnica seria formulários, né, então tem algumas questões que tu vai ter que colocar. E daí aqui também fiquei pensando que, de repente, para tu favorecer também essa coleta, tu pode agora, ou na tua vivência do dia 16, falar alguma coisa sobre canções de ninar, ou de repente até usar uma canção, alguma coisa assim, ou pensar numa vivência assíncrona e mandar no grupo, porque daí vai instigar eles a pensarem sobre isso, e depois tu manda o teu formulário. Né? Não sei, me veio na cabeça agora, não tinha pensado antes, por isso eu não falei antes. Fábio, né? Porque às vezes as pessoas veem um formulário e, né, eles já estão tanto formulário que acabam nem preenchendo, né? Que tu já comentou comigo que a gente ainda não tem muitos que preencheram. Claro, ainda tem tempo, mas de repente a gente pensar algo que faça eles lembrar disso, né? E perceber a importância também. E é isso. A Angelita, que eu anotei aqui, eu não sei se ela é da Bahia, mas ela trabalha lá na UFMG com a Betânia. Isso. Eu acho que com ela. Um dos artigos que eu li, ela estava, eu acho que na Bahia, eu relacionei, ou a outra colega dela era da Bahia, eu li ela para Bahia. Ou ela também, ela pode ser de lá, não sei, mas eu sei que atualmente ela, até daqueles, eu sei que ela é bem amiga, assim, da Betânia, esse dia até chamei ela, fiquei até emocionada. Talvez já fiz uma de tiete que estava usando ela na minha dissertação, a gente já se acha, né? Que maravilha. Mas é isso. Excelente. Eu tenho que, em público, agradecer a Fábio, né? A Fábio, eu enlouqueci ela no início, como eu sabia que ela já estava trabalhando com essa temática, e minha primeira pesquisa, então eu tinha 1001 dúvidas, assim como eu enlouqueci a Cristina, eu enlouqueci a Fábio também, né? Que bom. Então, muito obrigada, aqui em público eu tenho que reiterar isso. A Carolzinha também. Né? Sim. É bom, isso é bom, porque, né, como vocês falaram, um vai ajudando o outro, né, eu também
né, sem vocês também não teria como fazer minha pesquisa, então estamos tudo em casa. Que maravilha, tão importante isso, essa fala de vocês, e cada vez mais vocês sabem que eu dou muito valor para o grupo, né? Nós somos fortes porque estamos no grupo, né? Então, cada uma se ajudando, isso é muito importante, e quando um vai bem, todos nós vamos bem, né? Excelente, obrigada, Fábio. O Marcos está ali, eu acho que ele quer falar. Boa tarde, pessoal. Até eu pensei, sabe, de contribuir também humildemente, né? A gente chegou há pouco e agora vendo as falas, né, das colegas, né, da professora, o Zé e a Dani acho que vão poder confirmar um pouco do que eu tenho a dizer, né? A gente está vindo de um sábado, na realidade desde ontem de uma sexta, né? E culminou que a disciplina, a gente teve um encontro hoje, então a gente fez umas leituras de cartas, onde a gente colocava o nosso papel e como escola, né, e no fim virou uma choradeira total, assim, porque como mexe, né, essa questão do ensino e nós no papel de agentes da educação e saber que a gente pode transformar vidas, né, através da educação, que é uma arma muito importante. Então, eu estava vendo a sua fala, né, e já parabenizo a Jennifer, né, dessa questão que a gente também se entrega, né, e a gente tem identidade com o nosso objeto de estudo, né. É muito importante isso, porque a gente está dedicando ali parte da nossa vida, né, neste estudo. Ao produzir um estudo, eu encaro, assim, também, essa questão de uma pesquisa que a gente é como se gerasse um filho, né, algo que vai seguir, né, então é muito importante, e aí eu já estou vindo de um sábado bem emotivo, assim, daí agora parece aquela música, quem me chamou, daí a professora já me chamou, eu vou falar, mas eu acho interessante, né, e dizer que esse ambiente aqui é fecundo a essas experiências, né? Não é uma área diretamente na qual eu tenho conhecimento, assim, tratando, né, dos anos iniciais, né, da vida humana, mas também se constitui da etapa mais importante, né? E é muito prazeroso a gente poder ver, né, as diversas etapas da vida e saber que a gente está produzindo material, né, de referência em todas as partes e todas as etapas, né, no que concerne a questão educacional, né, e bem como de vida. Então, eu acho muito interessante a proposta, né. Eu não sei se eu posso estar falando algo que não seja diretamente, né, mas eu dou exemplo meu, né, não teórico e prático, mas com uma questão de experiência, né. Eu também, quando meu filho, né, ainda estava na barriga, lá no forninho, eu todo dia tocava, né? Todo dia, até trompete eu tocava para ele. E assisti o parto e tudo. E aí o homem, ele é mais, assim, incrédulo para essas coisas, eu acho, no primeiro momento. Então, como é bom também trabalhar isso com a ala masculina, né? Uma questão que parece que o homem, no primeiro momento, não entende, né? E eu me lembro que eu sempre tocava, né? Mesmo sem entender, eu tocava. Falava com ele. Daí, ao nascer, eu tenho foto, né? Quando nasceu, eu falei com ele chorando, na hora ele já me olhou assim, né? E músicas, desde pequeno também eu tocava, nada de choro, então como é importante essa relação já desde lá do embrião, digamos assim, lá no início, né? E eu acho que é um trabalho muito, muito importante, é pertinente, né? E é bom a gente aprender também, a gente aprende muito aqui. As nossas experiências, a gente ao estar relatando, a gente também aprende, né, diretamente como a gente apresenta e com as sugestões dos colegas. Então, te parabenizo, Jennifer. Meus parabéns, muito bom. Querido, muito obrigada, Marcos, muito obrigada. Acho que o Zé tem a mãozinha ali levantada. Querido. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jennifer, colegas. Isso que o Marcos falou, pegando um pouco daquilo que o Marcos falou, né? E é muito legal ver um trabalho tão conciso que tá tido teu, né? E a questão também de se construir e poder trabalhar com essas crianças a memória musical delas, né? Isso tu falou, né? A questão que vem da tua bisa, passou pela tua mãe, agora a mesma canção, né? Com certeza tu vai fazer isso com a próxima geração, né? Então isso constrói só não apenas a questão musical, que vai ter já essa identidade, né? A primeira arte, né? Lá no ventre já as frequências já consegue identificar, né? Então já tem esse contato com a música lá no ventre, já sente, já sai, já vem no groove já, né? Um musical, já vem no clima, no beat, né? Fora toda a questão que desenvolve, né? A fala, a questão de memória, a questão de... Então, eu apesar de estar hoje trabalhando mais frequente com o ensino médio, eu amo trabalhar com crianças, assim, quando vejo pesquisas como a tua, da Fábio, isso me motiva bastante. Eu te dar os parabéns e
e aquilo que puder contribuir para a tua pesquisa e para os teus futuros projetos, eu me coloco à disposição. Que maravilha. Obrigada, Zé. Tem a mãozinha da Fábio? Tu queres falar, meu amor? Só rapidinho para ali que a gente falou, essa questão do grupo, né? E daí até fui procurar aqui num grupo de colegas do mestrado, que até comentei com a Cris, que o quanto está sendo importante para nós essa troca e essa parceria, embora, claro, né, a gente está aqui num sábado de tarde, podendo estar com a família, estamos com a nossa outra família, mas nesse momento de pandemia, né, não negando tudo que está acontecendo, porque está acontecendo, né, mas a gente também precisa viver, né, e enquanto psicóloga também sei o quanto é importante da gente ter essas relações e não ficar só se lamentando, vendo televisão e notícia ruim, né. E daí uma colega colocou assim, porque minhas colegas, né, estão atrasadas na dissertação, enfim, e falou, orientador que está levando na normalidade está por fora, desconectado do mundo real. E eu penso justamente o contrário, né? Que a gente conseguiu usar a favor essa pandemia para a gente estabelecer outras relações e participar de outros 499 projetos, né? Do que a gente ficar se lamentando e, enfim, né? E só trabalhando também, que a gente também trabalha, mas o quanto a gente também tem que pensar nesse lado importante, né? Da gente usar esse momento virtual para estabelecer outras relações e pesquisar e um apoiar o outro, e também é uma forma de apoio, então a gente tem como seguir fazendo o nosso trabalho, as nossas pesquisas e antecipar ou apresentar no prazo, mas também porque é importante para a nossa saúde, né, não só a gente ficar se lamentando, quanto que a gente ganha com isso, e o tempo vai passando e a gente está vivendo, né, acho que também é importante a gente pensar nisso, assim, o quanto, apesar de tudo de ruim da pandemia, também teve esse lado bom, que a professora Cristina nos proporcionou aí com essas 500 reuniões semanais. Na verdade, vocês proporcionaram, né? Eu apenas estou ali, pego uma coisinha aqui, mas sem o grupo a gente não é nada, né? Que tarde maravilhosa, que monte de coisa a gente conseguiu refletir, e isso oportunizado pela música e pela educação musical, né? Olha o papel que a gente tem aí. A Dani, Fábio, a Dani, desculpa, eu não tinha visto uma mãozinha ali. Eu não vi, depois que eu vi a mão, não sei se me atravessei. Bom, não estou intimando, Dani, não. meu amor, contigo, minha linda. Querida. Oi, tudo bom, colegas? Estava com saudade, ó. Querida. Estou vendo vocês. Então, primeiro dizer, né, desculpa pelo atraso, mas foi justificado pela professora. E, infelizmente, a gente perdeu de ver, né, a Babi, tão querida, queria ver, o Matheus também. Peguei peguei toda a fala da Jenny, então, parabenizar a Jennifer pelo excelente trabalho que ela tem iniciado. É um tema, assim, promissor, né? A gente sabe o quanto a gente precisa desenvolver pesquisas, eu trabalho com educação infantil, e eu vejo o quanto é necessário, né, esse olhar para a infância, principalmente para a primeira infância, que são os bebês, né, que muito se fala de outras fases, né, e eles vão ficando. É o que acontece. Então, é assim, importantíssimo que você, Jennifer, se debruce mesmo sobre esse tema, né, e pode contar comigo, tanto você quanto os demais, né, do que vocês precisarem dentro dessa temática, ou de outras mesmo que eu não entenda tanto, né, o que eu puder ajudar, eu estou aqui, né, então, assim, ó, sucesso para vocês e podem contar sempre, tá? Que maravilha, é isso mesmo, né? Assim a gente vai se ajudando, vai trabalhando junto e vamos crescendo como grupo, né? Profis, só agradecer então o Marcos, o José e a Dani pela fala, muito obrigada. Que eu puder ajudar também, vocês já sabem, podem mandar. E a Fábio, bom, já agradeci também. Que bom. Eu coloquei ali no chat uma palavra, né, que eu acho muito significativa, que representa a gente, que é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, acho que é bem esse o nosso espírito aqui do Grupem do Artsede. Querida, excelente, muito bom, é isso mesmo. Então, bateu o gongo, 17 horas, vamos abrir nossas câmeras, se pudermos, para a gente fazer um retrato bem bonito de todos e todas. Todo mundo faz, e aí a gente posta. Não sei quem mais, se o Marcos Guarani consegue, se a Camila, a Edilene e a Carol.
Não sei se para vocês abriu. H. Mamãe, a mamãe. Olha ali, querida. Que bom. Então, tenham um bom descanso. Tudo de bom. Até semana que vem. Curtam a família também, é importante.